A gente tá vivendo num cenário mais incerto, muito diferente dos últimos 20, 30 anos aqui, né, desde o fim da Guerra Fria. Então é um mundo que ficou mais incerto e o ouro, ele é visto como um seguro pra esse mundo mais incerto. Então a cada 5 anos é formado um novo congresso, digamos assim, né, um novo legislativo que vai formar esse novo governo. Mas pode acontecer do primeiro-ministro acha que as coisas não estão funcionando, tá tão ruim que ele prefere dissolver o governo e convocar essas eleições antecipadas. Taiwan está no epicentro da cadeia de fornecimento de tecnologia mundial. A indústria de tecnologia depende muito de Taiwan e provavelmente vai continuar assim por um bom tempo. Ouro em all-time high, no Terraço Cast de número 429. Fala pessoal, Caio Augusto, diretamente da noite de 27 de maio, em Ourinhos, para o 429 do Terraço Cast. Comigo hoje está o trio mais amado do Brasil. E aí, Raquel de Sá? Alô, alô, terraceiros e terraceiras! Aqui quem fala é ela, a mulher do tempo sem tempo. E eu venho por meio deste dizer que hoje eu tenho tempo. Olha que momento. Esse momento, vamos tomar um tempo aí pra registrar esse momento. Por favor, Farofinha, coloca um tic-tac aí pra galera registrar esse tempo. Tic-tac, tic-tac. E, tá. Sabe por que eu tenho tempo? Vocês vão notar, pelo barulho ao fundo, que eu estou de férias. Eu gravo este áudio diretamente da praia, onde faz sol, onde eu e o meu amigo, o meu melhor amigo lá no céu, a gente fez as pazes, né? Tá tudo bem entre nós. E ele mandou belos dias maravilhosos aqui para as minhas férias no litoral norte de São Paulo, onde tem um total de 0 pessoas na praia. E é isso, gente. No momento em que vocês estiverem ouvindo esse podcast, nem precisa ter invejinha de mim, que eu já vou estar de volta na labuta. Mas tudo bem, porque nesse momento, a mulher do tempo sem tempo está com o único compromisso de assistir o pôr do sol daqui a alguns minutos. Mulher do tempo, com um cadinho a mais de tempo, diretamente de uma belíssima localização, e já deixando avisado que não estará aqui semana que vem. Fala, Renata Couto. Alô, alô, terraceiros. Oi, Caio. Oi, Fernanda. Oi, Raquel. Raquel que está aí de férias, mas mesmo assim participando aqui do nosso Terraço Cast. E eu, Renata, falando da Califórnia e trazendo, como sempre, o boletim internacional para vocês. Essa semana a gente tem, acho que, um boletim internacional especial, que nós teremos aí... Pam, 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 pam. God Save the Queen, ou na verdade agora, né, God Save the King, né, porque teremos a primeira eleição geral aí do nosso Reino Unido agora sobre o reinado do Rei Charles, né? Então o nosso antigo querido Príncipe Charles, agora Rei Charles, receberá aí o primeiro governo do seu reinado, porque teremos eleições gerais no Reino Unido. Então eu vou explicar para vocês hoje no nosso boletim internacional um pouquinho como é que funciona a eleição lá, né, no Reino Unido. Tipo, eleição for dummies, porque, né, as regras... Vocês sabem que inglês gosta de complicar as coisas e em eleição não seria diferente. Eles têm um sistema eleitoral bem, eu diria, sui generis. Eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que funciona e depois vamos falar um pouco, né, de tipo um pouco de análise, né, o que eu acho que pode estar por trás, né, na verdade, qual que é o impacto da economia nessas eleições gerais, porque a gente sabe que no fundo, né, it's economy sempre, né, então como é que os problemas econômicos da Inglaterra levaram a essa eleição antecipada. Graças a esse boletim internacional, você ficará sabendo muito mais detalhes sobre o sistema eleitoral do Reino Unido do que você imaginava. Tudo bem, Fernanda Pérez de Mello? Ei, aí, Caio, meus amigos terraceiros do Terrascast, como vocês estão? Que prazer estar aqui com vocês. Sempre é um prazer contar com esse baita time. Vamos então ao 429. Raquel, ouro está em seu maior valor histórico agora. Quais são os motivos disso? E bora lá então, Caio Augusto, minhas queridas companheiras de podcast, Fê e Rê, né, que eu sei que estão por aí, estão sempre por aí, não falham nunca, né? Já adiantando, gente, eu vou falhar, tá? Semana que vem eu tô falhando, porque semana que vem eu volto à labuta, mas logo depois eu vou viajar de novo, né? Então ficou muito corrido, então eu falei com o Caio Augusto, né, meu querido âncora. Vamos não me dar folga quando eu tiver folga, e aí quando eu não tiver de folga a gente me dá uma folga. Eu acho muito justo. Continuando então, pessoal. O
tema de hoje, né, como foi aí já adiantado pelo Caio, é o all-time high do ouro. Nossa, até me enrolei, né, gente? All-time high. Pois é, o ouro tá batendo as máximas aí. Ele tem sido, inclusive, ele passou aí vários índices globais de ações, né? O MSCI, o S&P 500, enfim, pelo menos no último dado que eu encontrei quando eu gravei esse podcast, o ouro tava ali acima, né? Tudo isso muda muito rápido, é bastante volátil, mas a mensagem fica a mesma, de que o ouro, ele vem numa elevação, né? Ele vem num rally aí há alguns meses já. Tá um belo cenário bullish, né? Como o pessoal de mercado gosta de falar do touro de ouro, né? Porque está um mercado bullish para o ouro. E aí por quê, né? Bom, gente, como tudo na vida, como tudo em economia, não existe uma razão apenas que explique, né? Um motivo que explique essa elevação recente do ouro. Então, a primeira coisa que a gente tem que eu achei bem interessante, inclusive, né? Como eu sempre brinco com o Caio aqui, o nosso bom e velho ESG de conteúdos, que é algum conteúdo que eu li, alguma coisa interessante que eu li, que eu trago aqui pra vocês. E esse, obviamente, sempre dando devido crédito, veio de um artigo que eu li da consultoria Gavekal. Não é a primeira vez, inclusive, que eu trago aqui pra vocês algo que eu leio lá, eles são muito bons. Pra quem que tiver a oportunidade ali de ler os materiais, eu super indico. E aí, uma informação que eu não sabia é que o ouro, ele tem uma relação muito próxima com como estão indo, né, com o status, a performance dos mercados emergentes. Normalmente, tende a ser que quando os mercados emergentes vão bem, o ouro tende, né, a subir, né? Por quê? Porque a demanda pelo ouro físico, principalmente, ela vem principalmente de países emergentes. Então, quando a gente fala de compra física de ouro, ela vem 30% da China, 25% da Índia, 20% do Oriente Médio e 10% da Rússia e de outros países da Commonwealth. Então, a gente tá falando aí de praticamente todo o ouro do mundo aí vindo a demanda, o ouro físico aqui, tá, gente? Aqui eu não tô falando de contrato, futuro, etc. Tô falando de ouro físico mesmo. Essa demanda vem muito forte de países emergentes. As razões por trás dessa demanda forte, elas são inúmeras também, né? A gente vai destrinchando, tipo uma cebola, né? A razão pra alta do ouro, a razão dentro da razão. Mas quando a gente fala por essa demanda de mercados emergentes, do ouro físico, a gente tem uma parte sim que é cultural, né? Eu não sei se vocês já ouviram, se vocês têm amigos, enfim, já tiveram contato com algumas famílias indianas. É muito comum na Índia, por exemplo, você dar de presente de casamento, principalmente para a mulher. Então, um presente que fica meio, assim, a família, né? Os familiares da noiva e tal, darem ali ouro, barras de ouro, joias de ouro, né? Porque, além de ser usado ali como adorno, obviamente, ele tem aquele objetivo de, pô, se tudo der errado, né? Se você quiser fugir, se você tiver, né? E aí é realmente fugir, né? Fugir, sair fugida, né? Porque ainda tem muito essa relação de dependência entre as mulheres, né? Entre as esposas e seus maridos na Índia, principalmente, em algumas classes sociais. Então, se dá o ouro pra, olha, se você precisar sair dessa situação, você vende ouro e você consegue, né? Enfim, sair, né? E tem questão cultural também de ouro ser sinal de riqueza e etc. E além disso, tem o fato de muitas pessoas, famílias ricas nesses países emergentes, não confiarem nos seus governos. Então eles não confiam na moeda do seu governo, que aquilo não vai desvalorizar muito rápido, que não vai ter, né, uma grande desvalorização, uma política econômica implementada de uma maneira errada e vai desvalorizar o dinheiro, etc. Também não confiam muitas vezes na solidez das instituições financeiras que estariam por trás de, né, um investimento num ativo financeiro, por exemplo, que não fosse o ouro, e nem no próprio regramento jurídico, né? Porque é claro que você tem que ter o que a gente chama de instituições de uma maneira geral, né? Não as financeiras, mas o que a gente tem aí, o trabalho do Acemoglu, que fala muito de instituições e tal, é muito do regramento jurídico e regulatório do país, né? Como é que você tem uma... qual que é o nível de confiabilidade que você tem na propriedade privada, no fato de que você comprar um ativo financeiro, qual que vai ser, por exemplo, o regramento dos acionistas minoritários e tudo mais. Então, em países em desenvolvimento, né, você tem aí um ceticismo muito grande quanto a tudo isso, a todo o arcabouço institucional. Então você acaba tendo essa desconfiança e muitas famílias optam por comprar o ouro físico, né, como sua reserva de valor. E nessa mesma linha, falando em reserva de valor, e aí a gente não tá falando de crescimento de países emergentes, né, não é mais essa relação, mas é uma segunda relação que passou a ser mais recente, né, que é um movimento que cresceu. Então a gente tem ali a primeira razão, né, essa perspectiva positiva para o crescimento de países emergentes, principalmente a Índia, né, a China ainda tá andando de lado, tentando recuperar o crescimento, mas quando a gente olha para a Índia, a gente olha para países do Sudeste Asiático, as perspectivas de crescimento o crescimento dos últimos anos tem sido positiva, e a perspectiva para
frente também tá positiva. Inclusive tem puxado as commodities, né, pra cima, as commodities industriais nesse ano de 2024. Aí agora falando de um outro motivo, né, de um outro driver dessa elevação do ouro, que também tem a ver com isso de segurança, né, mas daí é olhando para os bancos centrais. Então, nos últimos anos, muitos bancos centrais voltaram a ter como reserva o ouro, né, isso principalmente depois do crescimento das incertezas geopolíticas no mundo, né? Principalmente depois que os Estados Unidos, né, e países aliados congelaram as reservas da Rússia, né? Então, como sanção contra a Rússia por conta da guerra contra a Ucrânia, os Estados Unidos retirou a Rússia do sistema SWIFT e aí efetivamente congelou as reservas em dólares da Rússia, assim como a União Europeia. Então, tinha toda uma discussão, inclusive, do que fazer com os retornos da reserva financeira da Rússia, que estava ali em instituições europeias, e para onde isso ia, né? Tá ali rolando essa discussão no Parlamento Europeu, se isso vai ser doado para a Ucrânia, por exemplo, né, para o esforço de guerra. Então, assim, muitos dos países que não são 100% alinhados aos Estados Unidos e às potências ocidentais estão ali diversificando as suas reservas, com medo de que isso possa acontecer com eles, né? Então, até 10 anos atrás, eu lembro que foi na época que eu fiz o meu mestrado, né, a gente falava muito que o maior emprestador dos Estados Unidos era a China. A China tinha grande parte, a China, assim, vendia muito para os Estados Unidos, e aí o que fazia com o dinheiro que entrava, né, com os dólares? Ela comprava títulos americanos, né? Então ela tinha um superávit comercial, só que ela ia lá e comprava títulos americanos, né, e dólares. Então, essa dependência, né, então os países estão identificando que não querem ter essa dependência tão grande dos Estados Unidos e de países europeus, ocidentais. Então, está sim crescendo muito a demanda por reservas em ouro, e a gente vê principalmente, né, em países como China, Índia e outros países, né, países do Oriente Médio, menos alinhados aí com potências ocidentais. Um outro, né, puxando o gancho, falei aqui de incerteza, né, incerteza geopolítica. A incerteza geopolítica também entra aí como um terceiro motivo pelo qual a gente está vendo o ouro subir, que é o ouro sendo visto como um seguro, como um certo hedge para investidores, né, contra um mundo que ele é mais incerto geopoliticamente, né? Então a gente tá tendo aí guerra, né, entre Rússia e Ucrânia, a gente tem o conflito, né, a guerra que começou ali, né, entre Hamas e Israel e hoje já tá se espalhando, já tá envolvendo o Irã. Então muita incerteza ali na região do Oriente Médio, incertezas no Mar da China. Então assim, uma série de incertezas geopolíticas que sim, cresceram muito desde a eclosão da pandemia. Então a gente tá vivendo num cenário mais incerto, muito diferente dos últimos 20 anos, né, dos últimos 20, 30 anos aqui, desde o começo dos anos 2000, o final dos anos 90, né? Desde o fim da Guerra Fria. Então, é um mundo que ficou mais incerto e o ouro, ele é visto como um seguro, né? Para esse mundo mais incerto. Então, bom, vou aqui no ouro, que é um ativo real. Então, belezinha, aqui eu tô me protegendo, né? Não depende de nenhum país, não depende de nenhuma política econômica. E aí, esse seguro, ele não é só contra o mundo mais incerto geopoliticamente. Também é contra o mundo mais gastador. Então, a gente tá vendo, né? Principalmente nos Estados Unidos, o déficit fiscal aumenta muito. Os países estão gastando muito mais, na Europa também. E um mundo em que se gasta muito mais é um mundo mais inflacionário no futuro, né? E um mundo mais inflacionário tende a valorizar, né? Tende a ter um aumento do valor relativo dos ativos reais. Porque se o dinheiro perde valor, porque tá todo mundo gastando muito, os ativos reais, né, tendem a se valorizar. E isso hoje não está acontecendo, porque, assim, isso parece até um contra-argumento que tá acontecendo agora, porque os juros estão muito altos, né? Então, normalmente, em momentos de juros altos, a gente não vê o ouro valorizar. Porque, pô, o dinheiro tá valendo, o dinheiro está rendendo porque os juros estão altos. Mas tem esse medo do mundo entrar numa onda inflacionária meio que, assim, permanente, pelo menos para os próximos anos, né? E isso tende aí a reduzir o valor do dinheiro em si, né? E de ativos financeiros como um todo. E aí, diante disso, tem o terceiro submotivo dentro da categoria seguro, que é a política monetária muito incerta, né? É juros altos por mais tempo, é juros subindo mais um pouco, é juro caindo, ninguém sabe para onde vão os juros, e com esse vai vendo juros, né, com essa incerteza sobre os juros, também ninguém sabe o que acontece com os ativos financeiros. Já tem muita volatilidade na renda fixa, muita volatilidade no mercado de ações, né? Diante de toda essa volatilidade, aí o ouro, de novo, é contra um certo hedge de decisões erradas de política econômica em países desenvolvidos, né? Foi essa expressão que justamente o artigo aqui do Gavekal, né, usou. Então é isso, é basicamente assim, se o mundo desenvolvido for pras cucuia, né, os governos começarem a gastar pra caramba, errarem a mão na política monetária, der tudo errado, pra onde a gente vai? Pro ouro. E aí é claro que muitos investidores pessoa física estão pensando desse jeito e estão colocando o ouro também nas suas carteiras, né? Tá tudo muito incerto, eu vou pro ouro. Né? Então a gente tem essa confluência de fatores que vocês veem que envolve desde países emergentes crescendo mais, passando por um mundo mais incerto geopoliticamente, né, acesso a reservas, tudo isso voltando aí pro bom e velho ouro, que a gente não pode esquecer, também tem uso industrial. Mas esse é o menor uso do ouro.
Em um mundo de tensões que vão se elevando, o ouro passa a ser um ativo mais atraente como reserva financeira e como busca de segurança. A parte mais interessante dos motivos que a Raquel trouxe é que todos eles acabam caminhando para a mesma coisa, seja para escapar de uma moeda cuja força se tem dúvida, para depender menos do mundo ocidental ou mesmo se antecipar a um mundo mais inflacionário, segurança é o nome do jogo. O hard landing americano, que praticamente estava certo, e 11 a cada 10 economistas previram, esse podcast inclusive, talvez não aconteça. Mas sabe como é, seguro morreu de velho, e se ouro é segurança, encarteirar mais um pouco não é má ideia. All-time high do ouro não está acontecendo à toa. Confira na nossa Linktree todos os meios possíveis de acompanhar o Terraço Econômico, nossas redes sociais, parcerias ativas, e-books e até mesmo como você pode cadastrar seu e-mail para receber nossa newsletter semanal, a Reflecionários. Então, para resumir a ópera, não deixe de visitar nossa Linktree. Esse link está na descrição desse episódio. Renata com o Boletim Internacional. Sunak dissolve o parlamento e convoca eleições gerais no Reino Unido. Então, começando, a falar de como é que funciona o sistema eleitoral no Reino Unido, essa eleição antecipada, como é que funciona? No Reino Unido, funciona assim, eles têm eleição pelo menos de 5 em 5 anos, então a cada 5 anos é formado um novo governo, um novo congresso, digamos assim, um novo legislativo que vai formar esse novo governo. Mas pode acontecer do primeiro-ministro resolver dissolver o governo, acha que as coisas não estão funcionando, tá tão ruim que ele prefere dissolver o governo e convocar essas eleições antecipadas, que foi o que aconteceu aqui, que o nosso querido, ou não querido, desquerido Rishi Sunak, a gente inclusive falou dele no episódio passado, comemorando a diminuição da imigração de estudantes, de familiares de estudantes de ensino superior e pós-graduação, comemorando a diminuição desse tipo de imigrante no Reino Unido, e aí na semana seguinte convocando eleições gerais para fazer um novo governo. Esse legislativo ele acabaria de qualquer maneira no começo de 2025, então já estava meio no final, mas ele antecipou as eleições, então as eleições vão acontecer no dia 4 de julho, que é, como a gente sabe, o Independence Day, Não sei se é coincidência, vocês acreditam em coincidência, ou se esse 4 de julho aí foi proposital aí, um Independence, comemorando a independência dos Estados Unidos. Enfim, como é que funciona? Então ele convoca as eleições, o primeiro-ministro antecipou, resolveu dissolver o governo e convoca as eleições. Então as eleições no Reino Unido, elas duram, são super curtas, elas duram só 25 dias, esse período de campanha eleitoral, digamos assim, e nesse período de 25 dias não tem legislativo, Então o governo é dissolvido, ele fica só com o primeiro-ministro e os ministros de Estado, Vamos supor, o ministro da Saúde, o ministro da Economia, continuam trabalhando, o executivo continua trabalhando, mas o legislativo fica esses 25 dias sem existir esse governo que vai ser formado com as eleições. No Reino Unido são 650 constituintes, que formam esse governo, o legislativo, e eles são divididos em grupos, em regiões de cerca de 60 mil eleitores. Então, é como se fosse, esses constituintes, seria como se fosse um voto distrital, Cada distrito elege um deputado, vamos supor assim, para essas eleições como se fosse majoritário. Então, vamos supor, você tem ali o distrito, vamos supor que o distrito aí do nosso glorioso Caio de Ourinhos, não sei quantos habitantes tem aí na região de Ourinhos, mas vamos pegar assim, numa região de Ourinhos que tenha 60 mil habitantes. Então, esses 60 mil vão eleger um deputado e vão escolher entre os candidatos que estão lá. Então pode ter, cada distrito pode ter 2 candidatos, 3 candidatos, 4 candidatos. O candidato que tem mais votos, então ele não precisa ter a maioria, o que tiver mais votos ali é o eleito daquele distrito. Cada deputado tem o seu partido, o partido que consegue mais do que 326, quer dizer, 325 mais 1,
a maioria vai formar o governo e vai vai indicar o primeiro-ministro. Então, esse primeiro-ministro, na verdade, ele é, no fundo, né, assim, formalmente, que a Inglaterra é cheia dessas coisas também, né, um reino, na verdade, né. Então, esses deputados vão escolher o primeiro-ministro, vão indicar o primeiro-ministro pro rei Charles, e o rei Charles, teoricamente, é ele que escolhe, e aí, a partir do momento que ele dá lá a bênção, esse governo é formado. Se nenhum partido consegue a maioria, eles têm que formar coalizões para conseguir formar um governo, ou então se empata, sei lá, são convocadas novas eleições, né? O que é esperado, né? O governo, os conservadores, né? Porque lá no Reino Unido, vocês devem saber, tem 2 partidos principais, os conservadores e os trabalhistas. Os conservadores estão no poder há 14 anos e é esperado que os trabalhistas, né, devem ganhar essa eleição, porque realmente, né, inclusive ela foi antecipada porque há um descontentamento geral da população com o atual governo dos conservadores. E por que esse descontentamento, né? Tem vários fatores, né, que se somam nesse descontentamento com o governo, mas os principais fatores são fatores econômicos. A Inglaterra, ela vem do período de uma inflação, né, que chegou a 2 dígitos, então agora, né, recentemente ela até já caiu para dentro da meta do Banco Central do Reino Unido, que é o último dado que saiu foi de a inflação anualizada de 2,3%, mas ela já chegou a 2 dígitos. E para ela cair para esses 2,3%, a gente sabe, né, foi uma política de aumento de juros que a gente, né, inédita no Reino Unido e que levou o país a uma recessão no final do ano passado. Esse ano o Reino Unido até está crescendo, é um dos países que mais está crescendo no G7, mas sofreu uma recessão forte, inclusive, no ano passado. Então, o que acontece? Se a gente pegar o acumulado, quer dizer, apesar dessa inflação ter caído, ainda houve um aumento de preços, né? Então, o que acontece? Se a gente pegar o acumulado desse período de inflação, o aumento de preços de antes, né? Vamos por antes dessa escalada inflacionária que começou mais ou menos junto ali com a guerra da Ucrânia, depois da pandemia, já dá um aumento de preços total de 20%. Então, e nessa legislatura, né, nesse governo atual, é a primeira vez, né, desde que é medido, que você teve de fato assim, uma perda de poder de compra dos cidadãos britânicos, né? Então, assim, há realmente um empobrecimento da população, e o que piorou recentemente, que apesar desse número de 2,3 estar dentro da meta de inflação, ele ainda foi acima do esperado, o que significa que diminuiu muito a probabilidade do Banco Central do Reino Unido começar a cortar juros já na próxima reunião, né? Existia uma expectativa que na reunião de junho o Banco Central do Reino Unido iria começar a cortar juros. Esse número de 2,3 que sai acima da expectativa diminui essa probabilidade muito de começar a cortar juros. Então, nas próximas eleições ainda não vai estar nesse momento aí, digamos, mais otimista de começar a queda de juros. Então, é esperado, né, uma vitória dos trabalhistas. A questão aí que a gente vai ver vai ser de quanto, né? O quanto vai ser essa lavada, se realmente os conservadores vão ser humilhados nessa eleição ou se não, se vai ser uma coisa assim mais disputada, por exemplo, como foi no Brasil ou como é a expectativa de ser também aqui nos Estados Unidos, né? A sociedade muito polarizada e bastante dividida, eleições disputadas. Vamos ver como é que sai essa disputa no Reino Unido. A parte mais louca dessa dissolução de parlamento e convocação de eleições gerais é que, no fim das contas, Sunak apenas está antecipando o fim do período do Partido Conservador no Reino Unido. Aparentemente, uma chacoalhada dessas, mesmo estando dentro das normas, poderia servir para baixar as tensões. E, como diria uma famosa apresentadora de TV e mãe de um filho de um Rolling Stone, dar uma volta de 360 graus, ou seja, ficar tudo no mesmo lugar. Por decisões ruins como o Brexit e outras que acabam culminando em uma sensação ruim sobre a economia, o período do Partido Conservador vai se encerrando. Curiosamente, esse encerrar não se dará com mais uma desistência de primeiro-ministro, mas sim de uma saída à francesa em plena Inglaterra. De como os conteúdos do Terraço Econômico traduzem e desmistificam as coisas, saiba que não fazemos isso apenas com a análise dos cenários, mas também
para parceiros comerciais. Para saber como seu negócio e o nosso negócio podem ser parceiros, visite na nossa Linktree o item Contrate o Terraço. Quem sabe seu produto ou serviço pode não apenas ganhar uma descrição mais adequada, como também acessar as centenas de milhares de pessoas que nos acompanham todos os anos. Já pensou? Fernanda, Taiwan é considerado um ponto de tensão latente hoje em dia. Por que isso acontece? E qual o risco de cauda de uma invasão? Caio, desde que a pandemia interrompeu o fornecimento de chips, os governos do mundo todo deram prioridade para garantir o abastecimento dos chips semicondutores, porque eles são usados para alimentar tudo, desde limpador de para-brisa, equipamento médico, até o desenvolvimento de inteligência artificial. Então, os governantes do mundo inteiro, né, as decisões políticas têm sido pautadas para procurar garantir o abastecimento desses chips. Então, todo mundo está cortejando, digamos assim, Taiwan, que é a grande fornecedora para o mundo, né? Seja para garantir o abastecimento, seja para atrair mais investimentos. Então, com a definição de um novo líder de Taiwan, né, que tomou posse na segunda-feira, agora dia 20, ele já chega enfrentando os maiores exercícios militares chineses em um ano, e é um desafio muito significativo de oposição no parlamento que atraiu milhares de manifestantes para as ruas, enfim. Por que isso está acontecendo? A China tem ameaçado crescer o seu exercício militar em volta do Estreito de Taiwan. Se você, terceiro que está nos ouvindo, não tem familiaridade com a geografia de Taiwan, Taiwan é uma ilha. Então, quando a gente olha no mapa o movimento de exército da China ao redor da ilha, é bastante significativo. A última vez que a China lançou uma resposta dessa magnitude foi depois da visita da ex-presidente da Câmara dos Estados Unidos, a Nancy Pelosi, em agosto de 2022. Essa atividade militar da China não é um exercício comum, é uma forma de punição para os atos separatistas das forças de independência de Taiwan. E é um aviso severo contra a interferência e a provocação das forças externas, né, de outros países intervindo nessa relação China-Taiwan. Porque a China vê Taiwan como parte do seu próprio território. E essas decisões afetam bastante esse sentimento de uma só nação. Taipei, que é a capital de Taiwan, detectou 49 aeronaves militares chinesas nas proximidades. 35 dessas 49 cruzaram a linha mediana do Estreito de Taiwan. Com isso, o novo presidente de tecnologia da ilha, o Wen Shen-wen, um especialista em chips que se formou nos Estados Unidos, disse que as máquinas de fabricação desses chips, que são, né, o novo ouro, né, a corrida pelo ouro aqui, essas máquinas podem ser desligadas remotamente. Então, no caso de haver uma invasão, uma guerra, essas máquinas podem ser remotamente desligadas. O novo ministro está intervindo para supervisionar a ciência e a tecnologia como uma forma de nova administração. As tensões no Estreito de Taiwan causaram uma preocupação nos Estados Unidos e em outras nações importantes sobre o que isso pode afetar a economia global, que conta com a TSMC, já contei aqui para vocês várias vezes, né? Essa empresa que produz os chips, e TSMC, o T de Taiwan, é uma empresa essencial no mundo. O ministro da Tecnologia disse que qualquer que seja a indústria e o maquinário, se estiver conectado online, eles têm a capacidade de controlar remotamente o maquinário, inclusive parar o maquinário se for necessário. A ASML, sediada na Holanda, fornece a TSMC, a empresa de Taiwan, uma tecnologia que chama litografia ultravioleta extrema, que são máquinas que tornam possível produzir os chips que todo mundo quer, né? Os chips mais poderosos, energeticamente eficientes, incluindo os aceleradores de inteligência artificial que a NVIDIA
compra da TSMC. A TSMC agora fabrica 99% dos aceleradores de inteligência artificial do mundo. As sanções comerciais que foram feitas pelos Estados Unidos impedem a ASML, a empresa lá da Holanda, de exportar essas máquinas para a China, que são máquinas consideradas de importância geopolítica muito crítica. As autoridades do governo dos Estados Unidos expressaram preocupações aos holandeses e taiwaneses sobre o que aconteceria se a agressão chinesa se transformasse num ataque à ilha, porque a ilha é responsável pela produção da maior quantidade de semicondutores avançados do mundo. A TSMC comprou mais máquinas dessas que eu falei para vocês, né, que são produzidas lá na Holanda e ela usa para fabricar esses chips. A TSMC foi a empresa que mais comprou essas máquinas, né, que a ASML desenvolveu lá em 2016. A ASML despachou mais de 200 dessas máquinas, que são vendidas por mais ou menos 200 milhões de euros cada máquina. A ASML tranquilizou as autoridades sobre essa capacidade de desativar remotamente as máquinas quando o governo holandês se reuniu para pensar sobre uma possível ameaça. E a Holanda realizou algumas simulações sobre se é possível mesmo desativar remotamente no caso de uma invasão. Taiwan está no epicentro da cadeia de fornecimento de tecnologia mundial. A indústria de tecnologia depende muito de Taiwan e provavelmente vai continuar assim por um bom tempo. O novo ministro de tecnologia, que eu comentei com vocês, espera que Taiwan também se utilize dessa importância para promover várias outras prioridades sociais e culturais no país, sendo a energia uma preocupação fundamental para a ilha. Quando a gente olha o discurso na segunda-feira, o novo presidente de Taiwan disse que Taiwan é uma ilha de silício. É como se fosse o Vale do Silício versão ilha, né? Dada a sua importância para a tecnologia mundial. E deve fazer de tudo, o que puder, para acelerar essa transformação para se tornar uma ilha de inteligência artificial. Então, bom, deu para ver aí que Taiwan tem uma grande importância geopolítica e no futuro da nossa tecnologia mundial. Risco de cauda com U, aquela da estatística, não a do pudim. É aquele tipo de coisa que pode ter uma probabilidade pequena, mas, se ocorrer, traz efeitos imensos. Em termos geopolíticos, um dos maiores riscos de cauda dos últimos anos está sobre as tensões que se passam entre China e Taiwan. Em um mundo cada vez mais consumidor dos semicondutores, tanto para empresas que investem muitos bilhões de dólares na corrida da inteligência artificial, quanto sobre basicamente tudo que podemos comprar, de smartphones a carros, passando até por geladeiras, há de se monitorar a temperatura da região que produz 9 a cada 10 chips do tipo. E, inclusive, 99 a cada 100 se estivermos falando sobre os específicos de inteligência artificial. Caso as tensões escalem e a China promova mesmo uma invasão a Taiwan, toda a cadeia global de suprimentos será afetada num nível parecido com o que vimos na pandemia, talvez até pior. Se por um lado a saída de produção da China e elevação de barreiras comerciais criam certas oportunidades de negócio em outros lugares do mundo, é esse tipo de tensão no que se refere a itens ultra específicos e produzidos basicamente em um só lugar do planeta que pode mais trazer problemas para a economia global. Uma incursão chinesa em Taiwan seria, de longe, um dos eventos localizados de maior efeito espalhado em décadas. Seguiremos monitorando esse risco para te atualizar por aqui. Vamos nos despedindo do trio mais amado do Brasil, aquelas que sempre trazem análises simples, mas não simplistas, e o fizeram novamente neste 429 do Terraço Cast. Obrigado, Raquel! Então é isso, gente. Inshallah para todos vocês que são da minha geração e ouviram, né, aquela personagem maravilhosa de O Clone. Eu não consigo, gente. Toda vez que eu falo de ouro, eu lembro de O Clone. Eu lembro, inshallah, muito ouro, né? Muito ouro aí para todos vocês, né? E é isso, vocês têm uma semana muito iluminada de ouro e nos falamos e ouvimos daqui a 2 semanas. Infelizmente, sem o mar como background noise. Obrigado, Renata. Era isso que eu tinha para comentar com vocês aqui essa semana no podcast do Terraço. E semana que vem eu volto então com mais análise e mais notícias aqui no nosso Boletim Internacional, tá bom? Um beijo e até lá. E obrigado, Fernanda.
Meninas, Caio, muito obrigada pela parceria de sempre. Aos queridos terraceiros que ouviram o episódio até aqui, muito obrigada também. Vocês sabem que podem me encontrar nas redes sociais como @sigafefa. E é isso, a gente se fala na semana que vem. Valeu! Você que sempre nos acompanha, que tal trazer mais gente para ouvir e também acompanhar o Terraço Cast? Não deixe de enviar esse episódio para alguém que também queira ficar por dentro das discussões relevantes a nível doméstico e internacional. Abraços pelas ondas sonoras. Continuamos a prosa no próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.